ouvinte, meu nome é Mara Arora e bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a série 3%, a primeira série brasileira a ser produzida pela Netflix. Aconteça o que acontecer, você merece. Ela é uma das mais assistidas nos Estados Unidos na categoria de língua não inglesa, desde que foi lançada em novembro de 2016. Criada por Pedro Aguilera e dirigida por César Charlone, que também dirigiu e roteirizou Cidade dos Homens. Foi diretor de fotografia de Cidade de Deus, Chamas da Vingança com Denzel Washington e Ensaio sobre a Cegueira, um filme bem perturbador sobre pessoas que ficam cegas do nada, com Julianne Moore, Mark Ruffalo e Danny Glover. Mas vamos voltar a falar sobre 3%, que é para isso que a gente está aqui. A série é protagonizada por Bianca Comparato, Michel Gomes, João Miguel, Vanessa de Oliveira e Rodolfo Valente. A primeira temporada tem 8 episódios e, devido ao seu sucesso, foi renovada para a segunda temporada. Mesmo com recursos limitados, a série alcançou uma boa crítica internacional, como no site IndieWire. Mas no Brasil parece que não teve uma satisfação, né? Mas eu não acredito muito nessa maioria não, porque muita gente está criticando a série sem nem ter assistido. A série alcançou boa impressão em aspectos técnicos, mistérios enterrados na narrativa prende a sua atenção para assistir o próximo episódio. Temos que valorizar ou no mínimo reconhecer o esforço da nossa produção audiovisual. Existe uma limitação de recursos para esta classe. Acredito que com a valorização vai vir mais qualidade, oportunidade e essa indústria cinematográfica nacional, ela pode gerar mais empregos, né, na produção, direção, atuação. Bom, a série gira em torno de uma divisão de classe, uma distopia, onde ali você percebe a própria tecnologia sendo usada para controlar a sociedade. Boa parte da população vive numa miséria total e eles têm que passar por um processo seletivo para que eles alcancem uma espécie de terra prometida, onde eles vão viver num lugar maravilhoso, perfeito, cheio de comida. E é quando começa as tramas, os perigos, as mortes e a maior confusão. E no final somente 3% podem ser aprovados. Deve te lembrar alguma coisa na vida, né? Olha, gente, que gracinha, não, Joãozinho. Você não pode me atrapalhar, Batatinha. Vai pro chão, vai. E nesse clima tenso, onde os participantes são levados a seus limites psicológicos, físicos, você acaba lembrando de filmes como Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, mas não tem nada a ver com imitação desses filmes, porque o projeto de 3% iniciou em 2011, pelo episódio piloto que foi lançado no YouTube. Eu acho muito interessante porque a série traça um padrão com a nossa realidade, onde existe uma classe com poder, privilégios, que mantém uma outra com poucas condições, ou sem condições de vida, em situações difíceis, e ela cria métodos absurdos para selecionar essas pessoas para o seu mundo. E todo mundo quer ir para o seu mundo na esperança de encontrar algo melhor. E essa classe poderosa inventa a meritocracia. No decorrer da série você percebe que existe uma crítica a essa opressão, como na frase "a elite que enaltece a meritocracia promove a desigualdade". A série é uma metáfora com o que vivemos, com todas as exigências e testes e provas que nós passamos dia a dia. Às vezes até para um simples emprego, né, de recepcionista ou vendedor numa loja como McDonald's. Sobre os aspectos mais técnicos da série, temos os ângulos, o enquadramento da câmera, os movimentos, tudo muito bacana, muito bem dirigido. A atuação dos personagens se declina um pouco para novela, fica uma coisa muito robótica. Você percebe que existe muito elenco, talvez, que tenha vindo do teatro. Sobre a trilha musical da série, bom, gente, é Brasil, brasilidade na veia, as músicas totalmente características. Afinal de contas, a produção audiovisual também é uma identidade cultural do nosso país. De alguma forma, ela retrata o que é o Brasil. Assim como o figurino, a caracterização dos personagens, que foge um pouco do realismo de um clima apocalíptico,
Você vai perceber que o figurino é bastante colorido, talvez seja isso, é o Brasil, não é? Carnaval, cores. A série traz essa diversidade, essa riqueza que só o Brasil tem, confluência de pessoas de várias origens étnicas. Também traz o empoderamento da mulher, o empoderamento da mulher negra com atitude de força, bravura, independência, única. É bem empolgante. Também traz questionamentos sobre a moral, o caráter dos personagens, faz a gente pensar um pouco esse lado humano, em coisas profundas. Uma frase do personagem que diz: nós não podemos ignorar nossos sentimentos, senão como ser feliz. E para encerrar, embora a série trate de uma ficção distópica, não tão distópica assim, pois podemos trazê-la para a nossa realidade, para o nosso mundo, de como as coisas funcionam aqui, principalmente no nosso mundo atual. Bom, assista a série e tire as suas próprias conclusões. Fico por aqui, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, dá um like e se inscreve no canal.